Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tendências Turismo. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos até a altura dos ombros, estou vestindo uma blusa caramelo e usando óculos marrom. Hoje vamos falar sobre as principais tendências do segmento de turismo em 2025. E para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe especialistas no assunto. Então vou pedir que vocês se apresentem e façam sua audiodescrição também. Olá, eu sou a Aline Delmanto, gestora de turismo e políticas públicas aqui do Sebrae São Paulo. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelo loiro. Estou vestindo um vestido azul marinho. Meu cabelo está preso em um rabo de cavalo. Aqui no Sebrae, eu sou responsável pelas ações junto ao poder público. Olá, eu sou Bernardo Guinarra, sou gestor de turismo e artesanato para as empresas aqui no Sebrae São Paulo. Estou vestindo uma camisa azul, sou homem branco, calça caque, 1,86 m de altura. E a minha função aqui é justamente complementar a da Aline. Enquanto a gente tem uma atuação visando a governança e toda a parte mais institucional da sociedade, eu cuido da parte de competitividade com as empresas, um olhar nesse desenvolvimento no aumento de faturamento, redução de custos e integração da cadeia produtiva do turismo com a governança local. Olá a todos, meu nome é Edmar Martins, sou homem branco, cabelo curto, pele clara, estou vestindo uma camisa branca. Eu sou o CEO da Destinos Inteligentes, uma GovTech, uma startup que fornece para as prefeituras e secretarias uma plataforma de turismo em que fornece uma ferramenta de inteligência e gestão para que as prefeituras possam fazer políticas públicas para fomentar e alavancar o turismo em suas cidades. Muito obrigada. Para começar, a gente viu em 2024 uma retomada do segmento de turismo depois de anos de afastamento social e desafios por conta da pandemia da Covid-19. A perspectiva para 2025 é positiva também? Como que está o cenário para o turismo nesse ano? Muito positivo. Nós tivemos um represamento de turismo durante a pandemia de 2019, 2020, 2021. E com isso nós tivemos alguns problemas posteriores em que a gente teve um crescimento de 137% nas doenças de burnout nas empresas. Em 2024, esse número aumentou mais 37%. Então, nós temos um cenário de um público local que está ali represado e com uma necessidade de fazer turismo e se desconectar, de acalmar, de diminuir a velocidade, se reconectar com a natureza e buscar uma reconexão com ele próprio. Eu acho que a pandemia serviu para as pessoas perceberem que o turismo não é um artigo de luxo, né? Na verdade, ele entra aí na cesta de consumo como uma questão importante para a saúde, para preservar a saúde mental, principalmente, né? E que o turismo, muitas vezes, quando a gente pensa em turismo, ou pensava em turismo, a gente costumava pensar naquelas viagens de férias, de 10, 15 dias, para fora do país ou para outros estados. E as pessoas perceberam que, às vezes, essa reconexão, ela pode acontecer em períodos mais curtos, né? Então, a gente tem uma mudança de comportamento e de consumo de turismo, né? Continuam, logicamente, as viagens de férias, mas esses deslocamentos mais curtos de final de semana, como uma necessidade de reconexão e como uma questão de saúde, tornaram ainda mais próspera essa indústria. Nós temos aí uma mudança, né, de turismo em massa para um turismo mais situado, né? Experiências mais únicas, umas experiências mais que alimentam o ser, na verdade, né? Isso que é importante. Eu acho que em complemento ao que vocês estão dizendo, assim, a gente vê um ano, né, 23 para 24, pegando o mais recente, você tem um recorde aí de viagens internacionais, turistas pelo mundo, de quase 1,5 bilhão pessoas que voltaram. E pelo Brasil a gente vê um recorde aí do turismo internacional. Então você tem cerca aí de 6 milhões de turistas internacionais descobrindo ou redescobrindo o Brasil também, né? Pensando um pouco no turismo nacional, com essas viagens um pouco mais lentas, de conexão com o espaço, desconexão com a internet, quem ganha destaque são as comunidades locais. Como os empreendedores e os pequenos empreendedores podem aproveitar essa onda e essa nova tendência do turismo de ter vivências ali locais e mais aprofundadas?
o grande desafio é justamente os destinos se estruturarem para que o turista que volta a ter uma série de experiências queira continuar viajando regionalmente, né? E aí eu acho que o trabalho conjunto entre gestão pública e iniciativa privada é fundamental. Então, a gente precisa conscientizar o gestor público, que é papel dele criar um ambiente de negócios onde seja interessante para o empreendedor atuar no turismo. E precisamos trabalhar também com o pequeno empreendedor para que ele perceba que o turista cada vez mais busca experiências únicas. O turismo representa 10% do PIB do estado de São Paulo. Ele é muito potente, tem uma importância muito grande. E fazer com que esse turista fique na cidade e explore, ele é muito enriquecedor. Tanto para o turista, que volta com uma outra experiência, quanto também para a cidade. E isso, Letícia, em complemento, né, o que está sendo dito aqui, que é muito interessante a gente ver essa fala do Edi. O grande desafio que a gente tem para poder fazer tudo isso acontecer é o produto turístico. Então, a parte de você aculturar, de ensinar, de tentar mostrar para o empreendedor como tangibilizar isso é um dos grandes papéis do Sebrae. Consumo de artesanato é uma tendência para o turismo. Como que a gente pode orientar esses artesãos locais também aproveitarem essa onda de sustentabilidade, de experiências locais? A gente tem a questão do manualista, daquele artesão que ele profissional que vai fazer uma peça para uso e a coisa para por ali. E eu tenho o identitário. Se eu ainda trago um artesão que pode trazer um valor maior no seu produto, por exemplo, ele era um pescador que fazia alguma coisa com a rede voltada para a pesca, e agora um artesão local pega aquele material e faz virar um vestido, uma cortina, um abajur. O valor trazido para aquilo é muito maior. E daí você vê o que faz com o restante. Mas quando a gente fala de turismo, a gente tem muito mais esse DNA da identidade local para agregar valor ao turismo e à receita. Eu estou sempre falando aqui de faturamento e de produtividade. Então, com uma visão dessa, você alavanca também a receita das empresas. A pergunta que fica é: o turista chega na cidade, e esse pequeno artesão, pequeno produtor, ele não tem uma presença digital. Como é que a gente faz para pegar esse turista e levar até ele, que às vezes ele passa o dia esperando pelo turista em vão, sem ninguém aparecer lá? Ficam-se concentrados ali nos grandes centros turísticos e não exploram a região. Hoje nós temos uma tendência do turista, com esse turismo situado, ele quer experiências únicas, ele quer experiências que consigam dar para ele algo muito diferente do que ele faz no dia a dia. A gente tem bons exemplos, desse turismo, desse artesanato junto com o turismo, esse desenvolvimento conjunto, em projetos que a gente tem feito aqui com o Sebrae, aonde não é só levar o turista para o centro, para a casa do artesão, para que ele compre. A gente tem um programa aqui que chama Agente de Roteiros Turísticos e que a gente está pilotando em alguns destinos, e um desses destinos é Andradina. Então, lá a gente leva o turista até a casa do artesão, mas ele não vai lá para comprar única e exclusivamente. As próprias artesãs identificaram que elas podem oferecer para o turista uma experiência. E lá, como a questão do couro é muito forte, elas criaram uma oficina para que os turistas levem para casa um chaveiro de couro que eles mesmos fizeram. Isso muda completamente a relação. Não é só uma relação de consumo. Até é uma relação de consumo, mas passa a ser uma experiência. Então, o chaveiro que eu estou usando, eu não comprei pronto em Andradina, eu fiz. Eu fui lá e fiz. E a gente tem destinos também que estão se consolidando em cima da questão do artesanato. Você vai para Cunha, por exemplo. Cunha hoje é cerâmica. É a cerâmica que ela tem todo um atendimento. O turista vai até o ceramista explica como aquela peça é feita. Ele até vende a peça, mas a peça, a venda é consequência de uma experiência, E é isso que a gente precisa fomentar cada vez mais para os nossos artesãos.
O Edmar falou um pouco sobre os artesãos usarem o digital para atraírem os turistas. Um pouco nesse caminho, como um complemento também de tudo que a gente está comentando aqui, eu entendo que a inteligência artificial é uma grande tendência para o turismo, não só para o turismo, mas para todos os segmentos de negócios. E ela é também uma ferramenta para o turismo se expandir, para o turismo levar essas experiências, aproximar um pouco mais o turista dessas experiências que a gente está comentando aqui. A inteligência artificial é uma tecnologia que ela veio para ficar e ela vai perdurar, porque ela facilita e alavanca muitas coisas, né? Então, hoje a inteligência artificial, ela é responsável de uma forma bastante dirigida para alavancar muito mais o turismo. É uma coisa engraçada, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente fala, né, a inteligência artificial dá liberdade para o turista, aí você pensa, meu Deus do céu, o que vai acontecer com as agências de turismo, né? Elas vão acabar porque a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho. Não vai. Não vai. Por que não vai? Porque, na verdade, tem momentos que nada substitui o ser humano, né? Não substitui o ser humano. A inteligência artificial até pode criar o roteiro, mas na hora de comprar esse roteiro, o turista vai querer o suporte de alguém que diga se aquilo realmente é bom, né? Como é que ele compra. Algumas vezes você tem a questão da língua, que pode ser um problema, da inexperiência do próprio turista, de nunca ter viajado para aquele lugar, de não se sentir seguro o suficiente. Na verdade, eu vejo a inteligência artificial como um grande desafio, mas um desafio positivo, porque o agente de viagem, ele vai precisar estar melhor preparado para fazer a sua venda. Porque o turista já chega com uma série de informações prévias que ele não vai conseguir vender qualquer coisa para aquele turista, né? Mas não vejo como uma grande ameaça, embora algumas pessoas, né, tenham dito que pode acabar. Não acho que... Não, eu acho que assim, os bons agentes de turismo vão ficar no mercado e vão cada vez mais oferecer um produto diferenciado. O bom agente de turismo que conhece o seu cliente vai saber fazer esse filtro. Isso até pode ser legal, mas eu acho que você gostaria mais de tal experiência ou de tal consumo, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, ela vem muito positivamente para preparar o turista e para preparar o agente de viagem. Então, eu posso usar da tecnologia, eu posso sim usar da inteligência artificial para me fazer ser visto, a minha casa, eu quero receber vocês, por que não? Essa é a essência do turismo, é hospitalidade. Então também tem que ter esse cuidado, como a Aline falou, não é inimigo, a tecnologia ela tem que ser agregada e interpretada nessas novas, não é nem tendências, isso que eu falei, são realidades. Quais outras ferramentas tecnológicas podem ajudar nesse turismo, nessa experiência do turista na região? Eu acho que a primeira coisa que é bem importante, eu acho que é a tecnologia sendo usada para inclusão, né? Então você pega, por exemplo, pessoas com deficiência visual, não é um tipo de turista que tem a necessidade de um espaço maior do que o normal. Ele precisa de alguém que faça essa leitura de ambiente para ele. E aí a inteligência artificial, a tecnologia ajuda muito, né? Se ele entra, por exemplo, num elevador, que o elevador diz o andar que ele está bem assessorado. Se ele chega em um lugar onde ele tem um cardápio, que ele consegue fazer a leitura daquele cardápio com o telefone que ele tem, ele está bem assessorado. Se ele entra no quarto e existe uma descrição do ambiente de uma forma que ele não precise descobrir as coisas sozinho, ele está bem assessorado. Da mesma forma, quando ele vai visitar um local, se ele tiver ali um QR Code com a explicação, que ele, com o telefone dele, tenha toda a descrição, né, a audiodescrição daquilo, ele está bem assessorado, né? Então, eu acho que um ponto muito importante da tecnologia é esse da inclusão. E esse olhar da tecnologia e da inclusão, ele é muito importante que seja público também, né? Porque o empresário faz dentro do seu hotel, faz dentro do seu restaurante, mas o turista está circulando na cidade. Então, a gestão pública precisa ter essa consciência, porque na frente de um prédio histórico é preciso ter o QR Code, né? O semáforo para atravessar a rua precisa ser acessível.
né? Então, precisa ter o piso tátil, precisa ter a rampa, enfim. Então, isso passa também por uma questão da conscientização do gestor público para a importância, né, disso. Que é a cidade inteligente, que para a nossa área do turismo é o que nós trabalhamos, né, o olhar do DTI, Destino Turístico Inteligente. Então, qual é o destino que vai oferecer, primeira coisa, a segurança, né? Eu sei onde eu estou, sei o que eu estou fazendo, eu vou para lá, vou para cá, e eu vou estar bem coberto naquilo que eu falei das 5 áreas da hospitalidade. Onde eu vou dormir, onde eu vou me locomover, o que eu vou comprar, né, artesanato, que eu vou levar para materializar. Então, você combinar os 5, né, os 5 verbos aí de hospitalidade com tecnologia, com cidades inteligentes se tornando destinos turísticos inteligentes, a gente sempre trabalha com uma frase que é assim: a cidade que é boa para o seu habitante é boa para o turista, né? Então, eu acho que esse grande olhar para dentro de sustentabilidade, tudo que a gente falou, sustentabilidade, tecnologia, tem que ser primeiro boa para o habitante, para eu poder bem receber quem vem me visitar, né? Eu vi ações que algumas cidades fizeram quando contrataram a plataforma, que eles colocaram, a gente sempre fornece um Media Kit e tem um QR Code para a pessoa escanear, que aí abre o guia digital da cidade. E o que os secretários fizeram? Colocaram esse QR Code no IPTU. Agora, né, fizeram Águas de São Pedro fez isso, Pardinho fez e agora Pilar do Sul vai fazer. Para quê? Para conscientizar o munícipe do que tem na cidade. Porque é isso. Quando a cidade ela é boa para o morador, ela vai ser ótima para o turista. É ótimo quando a experiência, quando você chega para o morador e pergunta o que tem para fazer na cidade. E ele sabe o que tem para fazer na cidade, ele sabe o que tem para conhecer. Sente integrado, né, com a atividade. Falamos de várias tendências, várias novidades no segmento de turismo, mas ainda tem muito mais para falar, para estudar e para colocar em prática. Eu acho que uma forma de conhecer tudo isso é participar da WTM Latinoamérica e principalmente do stand do Sebrae nesse evento. Então, queria que vocês contassem um pouquinho agora o que a gente vai ter nesse evento, qual a nossa programação por lá. A nossa agenda de atuação no turismo tá imensa, né? A gente tem a WTM, realmente é uma feira que acontece em abril, lá no Expo Center Norte, e de 14 a 16 de abril, né? E a gente vai estar com um stand contando um pouco dos nossos projetos de turismo, aqui a nossa atuação tanto pública quanto privada, e também trazendo os nossos clientes de projetos que a gente está desenvolvendo em todo o estado. Vai ser um stand que vai hospedar agências de receptivo. O Sebrae vem trabalhando com vários destinos e várias regiões, então a agência de receptivo é aquela que materializa esse trabalho através dos roteiros, mas a gente também vai colocar dentro desse stand startups com soluções para o turismo, porque é isso que a gente estava falando hoje, né? Não dá mais para a gente dissociar o turismo da tecnologia. A gente vai ter bastante conteúdo, né? E a WTM a gente também vai estar falando de gestão, né? Então, os secretários que quiserem nos visitar, os prefeitos, a gente tem todo um portfólio para falar do desenvolvimento do turismo nos municípios, que vai estar lá à disposição deles, né? Então, dando um spoiler já da nossa participação da feira, a gente vai ter o lançamento também de um programa Mais Turismo, Mais Negócios. Então, também pedir para vocês contarem um pouquinho sobre essa nova iniciativa do Sebrae. A gente tem o Mais Turismo, Mais Negócio vindo com esse olhar também, né, de integração. Então, de olhar para o empresário, né, porque o empresário, a gente tem que cuidar dos dois. A gente tem que cuidar da gestão pública e a gente tem que cuidar do empresário. E eu acho que esse é um grande diferencial nosso aqui no Sebrae. A gente consegue olhar realmente a atividade turística por essas duas vertentes. Integrada, né? Integrada. A questão é sempre essa, é gestão. Então, eu tenho contratos, por exemplo, Sebrae Tech, né, que eu consigo ter soluções de consultoria para a melhoria de gestão desse empresário. Por isso que eu falo, tem que ter um diagnóstico, entender qual é o momento daquele empresário, como ele está integrado, e aí você vem com as consultorias. Então, basicamente, é um olhar, né, um atendimento estruturado. Então, Mais Turismo, Mais Negócio é um olhar estruturado, de atendimento estruturado para esse empresário, que vai receber consultorias, ora individuais, pode ser coletiva, pode ser integrada, né, dentro de outras ações guarda-chuva, como a gente colocou, mas o empresário, ele tem, como sempre teve, acesso aos atendimentos de consultoria
do Sebrae específicas. Então, a visão do turismo mais negócio é justamente isso. Arrumar a gestão, fazer mais negócio, aumentar o seu faturamento e assim, né, a gente entende que como eu falei, é um programa que é uma forma da gente trazer os serviços que já estão disponíveis, mas que estão, às vezes, separados e a pessoa nem identifica que aquilo pode ser usado para turismo. Então, é exatamente essa instrução que a gente vai dar. Aline, Bernardo e Edmar, muito obrigada pelas... Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada pela participação aqui no programa, obrigada pelo conteúdo muito relevante compartilhado aqui. E acompanhe as redes sociais do Sebrae São Paulo para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Obrigada, gente. Obrigado, Fantasia. Obrigada.